vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 84. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. O Salmo diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? O templo, ocupava um lugar muito especial, muito importante para o povo de Israel, porque no templo era o lugar mais importante do mundo para eles, porque lá estava o Santo dos Santos, estava o local onde Deus se manifestava, onde eles também apresentavam os seus sacrifícios e aguardavam a bênção do Senhor, E este salmo, ele está dentro de um contexto daqueles peregrinos que iam até Jerusalém para adorar a Deus nas datas previstas no tempo de festa, Então está falando um pouco aqui daqueles que trabalham no templo, porque têm oportunidade de louvar o Senhor, daqueles que passam pelo vale árido na sua peregrinação até chegar a Israel. Então, um louvor à presença de Deus e um reconhecimento, uma palavra apaixonada pelo templo que representava a presença de Deus para Israel. Também pode ser aplicado, que a gente não sabe ao certo, se este salmo foi feito por alguém que estava no exílio, distante das festas, distante do culto, e escreve isso em reconhecimento da bênção que é poder cultuar a Deus. Aliás, todo o contexto, toda a linguagem do salmo é uma linguagem que fala de culto, da importância do culto, da bênção que é cultuar o Senhor. E tem 6 grandes estrofes aqui que a gente pode destacar, e eu gostaria de compartilhar essas estrofes, pensando que a confiança em Deus é uma bênção, na nossa vida. Confiar em Deus é uma bênção para a nossa alma, para a nossa vida, Então o primeiro ensino aqui que a gente vê está no verso 1, no verso 2, onde fala do anseio da alma, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Não é isso? E é interessante que ele fala, ele usa aqui: a minha alma suspira, o meu coração e a minha carne. Ele fala de alma, fala de coração, fala de carne, trazendo a totalidade do nosso ser na adoração. Porque a nossa adoração não é só com o corpo, a nossa adoração não é só com o espírito, com a alma, A nossa adoração não é somente com a mente, mas é o conjunto de tudo isso, que na adoração deve estar envolvido todo o nosso ser, toda a nossa constituição, da maneira como Deus nos criou, ligados na adoração a Deus. E mostra aqui que o objeto da nossa adoração é o Deus, exultam pelo Deus vivo, diz no final do verso 2. Ainda que ele faça referência ao templo, o templo só tem significado porque ali Deus se manifestava, por causa da presença de Deus. Então não é a questão do templo, da construção, mas a questão da presença de Deus. Agora, todo
todo esse anseio pelo templo, esse anseio pelo culto, mas aqui em especial pelo tabernáculo, pelos tabernáculos, há uma aplicação no Novo Testamento, porque o templo, diz o Novo Testamento, somos nós, não é isso? O nosso espírito, né? A nossa vida, o nosso corpo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente tem essa anseio pelo templo, essa paixão pelo templo, no Novo Testamento, diz que então nós devemos ter o amor às pessoas, né? Em especial aos irmãos, porque uma vez que a construção não é o templo, mas o templo somos nós, e o nosso anseio e o nosso amor é pelo templo, o nosso anseio e o nosso amor é pelo irmão que é templo do Espírito Santo, né? E é interessante porque o Novo Testamento vai mostrar que nós adoramos a Deus servindo ao próximo, adoramos a Deus amando o próximo. Não tem como você amar a Deus se você não amar o próximo, se você não amar o irmão, né? Então essa linguagem no Novo Testamento, ela tira o foco do templo, como foi na pregação de Estevão, e ele foi apedrejado justamente porque tocou nesse ponto, né, de que o templo não tinha aquela importância como com a vinda de Cristo, né? Então o anseio da nossa alma é esse culto a Deus, esse amor a Deus. Então confiar em Deus é uma bênção para a nossa alma, quando a gente entende que não existe culto a Deus se não haver amor ao próximo, né? Não existe culto de fato a Deus, ou seja, amar o próximo é uma manifestação de culto a Deus, né? Por quê? Porque é o cumprimento da lei, é o cumprimento da lei de Cristo, não é isso? Então cultuar a Deus é um privilégio almejado, a gente almeja, tem ao mesmo tempo, deve ter esse anseio, e ao mesmo tempo reconhecer o privilégio, e ao mesmo tempo saber que o culto a Deus não está confinado a uma construção. Então isso aqui é importante. Segundo ensino, está no verso 3, que é a segunda grande estrofe, é o privilégio das aves, né? Ele está dizendo aqui que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, talvez uma menção aí aonde ficava a arca, onde ficava a construção, onde se adorava, onde as aves encontravam lugar ali, né? E ali encontravam refúgio do sol, para a chuva, e ali dentro desse local seguro, pelo instinto a ave percebe isso, ela constrói o seu ninho, né? Então aqui é uma palavra para a gente de que nós encontramos refúgio na presença de Deus, em Deus, e ali nós devemos construir o nosso ninho, e ali nós devemos construir a nossa casa, e ali nós devemos construir a nossa vida, né? Idêntico ao ensino do Evangelho, onde Jesus diz o seguinte, que o homem prudente construiu a sua casa onde? Na areia? Não, na rocha, não é isso? É o equivalente a dizer que em Deus a gente encontra esse refúgio e ali a gente constrói o nosso ninho, a gente constrói a nossa vida, assim como o pardal encontrou um lugar no templo, onde abrigava a arca, onde havia o culto, e ali, entendendo instintivamente que era um lugar seguro, faz o seu ninho, né? Isso para a nossa vida. Outra terceira grande estrofe aqui, a terceira, é no verso 4, 5 e 12, são as bem-aventuranças. Diz o que no 4? Bem-aventurados, Senhor, os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente, fazendo uma lembrança daqueles que trabalhavam no culto do Antigo Testamento, o privilégio que tinham de passar todo o dia lá, louvar o Senhor, trabalhar com o culto, né? Essa é a linguagem. Verso 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados. E o verso 12 diz, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então aqui é uma tríplice bem-aventurança, né? A bem-aventurança de ter a presença de Deus, a bem-aventurança de encontrar força em Deus,
e a bem-aventurança de poder encontrar segurança no Senhor, né? Então a gente tem a felicidade, como alguém que foi encontrado por Cristo e que crê em Deus, a felicidade de, primeiro, encontrar refúgio para as nossas emoções, encontrar refúgio para as nossas dificuldades, encontrar refúgio para as nossas quedas, né? Para as consequências das nossas quedas, encontrar refúgio no Senhor. E a segunda grande bênção é que, ao encontrar refúgio no Senhor, nós somos acolhidos por Ele, nós somos hospedados pelo Senhor, né? Assim como eles entravam no tabernáculo, entravam no templo, encontrando refúgio ali para a sua alma, também eram acolhidos ali. Então nós temos essa bênção, não só a bênção de encontrar um refúgio em Deus, mas de saber que Deus te acolhe, né? Quando a gente ora, nós somos acolhidos por Deus. Quando a gente clama ao Senhor, nós somos acolhidos por Deus. Quando a gente não sabe o que dizer e não tem condições de dizer, nós somos acolhidos pelo Senhor. Essa é uma grande bênção na nossa vida, né? Não encontramos no Senhor portas fechadas, nós encontramos no Senhor uma porta aberta, inclusive para o erro, porque no erro a gente encontra a possibilidade do arrependimento, a possibilidade da mudança. Então nós, seja em que situação nós estivermos, nós encontramos o Senhor de braços abertos para a gente, né? Então essa é uma grande bênção, é uma bem-aventurança na nossa vida. Feliz é aquele que confia no Senhor desse jeito. Do verso 6 ao verso 9, a outra estrofe, ele vai dizer aqui sobre os percalços da vida, né? Diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Ele está falando aqui do vale de Bacá, ou vale árido, onde havia um arbusto, né, de balsameiras, aonde as raízes penetravam fundo na terra e elas encontravam ali no deserto água. Então a raiz ia caminhando até encontrar água. E isso é uma figura, né, aqui no verso 6 até o 9, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus. O Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele está fazendo aqui nessas porções aqui, trazendo a lembrança, o pessoal na peregrinação, que saía das suas cidades até Jerusalém, para o local de culto, atravessavam vários trechos, várias regiões, e havia lugares áridos que depois da chuva de outono, ou as primeiras chuvas, encontravam muitas vezes naquele deserto um lugar florido, né? Então aqui é a figura daquele que compreende e sente a presença de Deus, a companhia de Deus, o cuidado de Deus. Ele compreende, a gente vai compreendendo, que mesmo passando pelas dificuldades, pelos desertos, pelos vales áridos, a gente encontra força, né? É interessante, porque é como Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É no meio das aflições, das dificuldades, que a gente vai se tornando mais forte, né? É no meio das lutas, né, das dores, do choro, das decepções, é no meio disso que a gente se volta para o Senhor e a gente sai dessa situação mais forte, né? Em meio à dor, que muitas vezes a gente sai mais forte. Então é aquele que compreende a presença de Deus. Ele passa pelo vale de Bacá, ele passa pelo vale árido, mas faz dele um manancial, como diz aqui, né? O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então Deus vem com a sua chuva, fortalece e nos dá uma nova condição. A quinta estrofe está no verso 10, diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, né? Então é a valorização do culto. A valorização do culto não é somente, não se restringe somente a você valorizar o que é feito nesse ambiente. Porque a gente fala, vamos para o culto, né? O culto na nossa vida não cessa. O culto é todo dia, o culto acontece lá na sua casa. Aqui
é só o desembocar daquilo que aconteceu na sua semana. Então você cultua Deus na vida, se reúne junto com outros irmãos e traz o seu culto para cá. O culto não acontece aqui e termina aqui quando a gente fecha as portas. Aqui é o resultado da sua comunhão com Deus durante a semana. É por isso que muitas vezes nesse ambiente aqui, que a gente acha um absurdo, mas muitas vezes aqui acontece uma confusão, porque é resultado do culto que teve lá. Se não houve culto lá, o que vai acontecer aqui, né? Então só há vida no culto se há culto na vida. Então aqui só vai haver vida, bênção, unidade, se lá na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa semana, houver culto da nossa parte, né? Cultuando ao Senhor. E aqui é uma valorização do culto, por exemplo, na vida pessoal, aonde como é que a gente cultua Deus com a vida pessoal? Não é só levantando a mão na igreja na hora do louvor, né? É muito mais do que isso, buscando a integridade na vida, né? Caminhando em integridade, trabalhando o caráter, trabalhando o nosso ser interior, de maneira que nós possamos ser pessoas íntegras aos olhos de Deus e assim prestamos culto, né? A outra coisa, por exemplo, é na vida social. Como é que a gente cultua Deus na vida social? Quando eu sou aquilo que Deus espera que eu seja, ou seja, quando eu sou sal, quando eu sou luz no meio que eu vivo. Isso é um culto ao Senhor, né? E na vida espiritual, quando é que isso acontece? Ora, isso acontece quando eu venho e me reúno com outros irmãos, valorizando a vida do irmão e desfrutando do ajuntamento, porque é isso que se chama igreja, é o ajuntamento, é a congregação, é junto com outro irmão, desfrutar da presença dele e juntos louvarmos o Senhor e juntos reconhecermos as bênçãos que estão acontecendo na minha vida e na sua vida e juntos cantarmos a Ele e juntos orarmos a Ele. Isso é culto, né? O culto não é a placa, o culto não é o local, o culto não é a liturgia, o culto não é a programação. O culto é esse encontro de amor, como quem compreende que todos nós fomos alcançados por Cristo e vivemos debaixo dessa graça, né? E assim a gente se ajuda, e assim a gente se fortalece, como diz lá o autor de Hebreus, e não deixeis de congregar como alguns vêm fazendo, mas antes, né, estejam encorajando uns aos outros, quanto mais a gente vê que o dia se aproxima, o dia da volta de Cristo. E a sexta estrofe aqui é o verso 11 e 12, que diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então o que nós vemos aqui? Ele reconhece que Deus é sol, e o sol revela todas as coisas. O sol, com a sua claridade, mostra, ao contrário da noite que esconde, não é isso? Então o sol revela Deus. O sol é a majestade dele, é a presença dele, é a santidade dele, é a glória dele. O sol revela os nossos pecados, né? E o escudo protege, não é isso? O escudo preserva. O escudo é a graça que perdoa, é a graça que dá uma segunda chance, é a graça que dá a possibilidade da gente mudar. Então essa figura de sol e escudo é a figura da graça e do perdão de Deus na nossa vida, é a figura aqui da graça e da glória, né? Por isso que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Porque é a glória de Deus que revela o pecado, convence o pecador e que perdoa, né? A presença dele. Então a exaltação de Deus por quem Ele é, porque Ele é sol, é escudo, e pelo que Ele faz. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ou seja, Deus é um Deus de graça e de favor sobre a nossa vida. Bom, eu disse que quem confia em Deus encontra uma bênção, né, para a sua alma. Confiança em Deus é uma bênção para a nossa alma. Por que é uma bênção? Por causa disso. Porque aquele que confia
anseia o privilégio de cultuar a Deus. E desejar estar perto de Deus, e desejar cultuar a Deus, e ansiar pelas coisas de Deus, faz bem para a nossa alma. Faz ou não faz? Faz bem para a nossa alma. Por que confiar em Deus é uma bênção para a nossa alma? Porque quem assim faz encontra refúgio e um local seguro para construir a vida, não é? As pessoas sentem a carência, a falta de segurança nessa sociedade, nesse mundo, para construir a vida. Mas quem encontra Deus, encontra o refúgio e encontra um fundamento, uma plataforma para levantar e erguer a sua vida com segurança, que é o ensino de Jesus. Quem confia em Deus é uma bênção para a sua alma. Por quê? Porque é um bem-aventurado, porque encontra a presença de Deus, porque encontra a força em Deus, porque encontra a segurança em Deus. A confiança em Deus é uma bênção para a nossa alma, porque das dificuldades, dos percalços, das lutas, aprende, se torna um ser forjado para ser um ser mais forte, né? Deus forja um ser mais forte nessa situação. E a confiança em Deus é uma bênção para a nossa alma, porque é um privilégio a gente servir a Deus. Tem muita gente que acha um privilégio trabalhar num prédio onde há autoridades, né? Um privilégio muito grande de ser um funcionário de fulano, né? Isso é coisas aqui da terra e cada um sente do jeito que sente. Mas servir a Deus é o maior privilégio que tem. Porque você está servindo a quem? O Criador de todas as coisas. Você está servindo Deus Altíssimo. Você é alguém que Ele deu o privilégio de servi-lo, de servir a autoridade máxima no universo, né? E a gente é chamado para servi-lo. Então, se a gente já acha uma coisa boa servir uma autoridade, imagine servir a Deus, né? Então a confiança em Deus é uma bênção para a nossa alma, né? Para o nosso ser interior. Então essa palavra vem assim nos estimular a confiança em Deus, a examinar como está a nossa convicção, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Trabalhar isso, e a gente trabalha isso por meio da oração, a gente trabalha isso por meio da meditação, da leitura da palavra, e acima de tudo a gente trabalha isso na prática daquilo que você já aprendeu. Porque quando você praticar o que Deus ensina, você vai dizer para Ele sempre: o Senhor tem razão, o Senhor está certo. Não é assim? Vamos orar? Pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, fortaleça a nossa confiança. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso maior bem. Ser alcançado pelo Senhor é a maior tesouro, a maior graça da nossa vida. Ser nos dado o privilégio de Te servir é o maior presente que a gente tem, de poder servir o Deus Altíssimo e de encontrar no Senhor refúgio, segurança, bem-aventurança na nossa vida. Como estar na Tua presença, como servir ao Senhor, produz um bem dentro de nós, produz, ó Deus, um crescimento, uma ascensão como ser humano diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor visite a cada um aqui, a minha vida, trabalhando em nosso coração a fim de que a gente coopere mais e assim as nossas convicções no Senhor, não convicções intelectuais apenas, mas convicções de alma, de espírito, de ser que existe, possa ser fortalecido, sabendo que sem o Senhor a gente não pode viver bem. E assim como o pardal e a andorinha encontra refúgio no Senhor e assim constrói o seu ninho, que nós possamos no Senhor construir nossas decisões, nosso futuro, nosso presente, construir no Senhor o nosso ser interior, construir a nossa vida em Ti. Muito obrigado, Deus,
que essa palavra possa, Senhor, encorajar e fortalecer a todos que a ouvirem. Em Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém? Deus abençoe.